7h16. Há 45 anos, o mundo acompanhava em choque o caso que ficou conhecido como Tragédia de Jonestown. Ocorrido no território da floresta amazônica, localizado na Guiana, o episódio envolve um pastor norte-americano e uma seita com centenas de pessoas que eram comandadas por ele nos anos 1970. Hoje, a Itatiaia volta no tempo e relembra parte do passado deste homem, que escolheu Belo Horizonte para morar por um tempo. Ele e a família levavam uma vida comum, sem chamar a atenção dos vizinhos. Ao longo dos séculos, a fé cega, transformando em fanatismo, deu origem a crimes terríveis que vão ficar para a história. Nela, tudo é aceito, tanto o que pode ser verdadeiro como também o que pode ser falso, e sem que haja qualquer verificação. Em 18 de novembro de 1978, há exatos 45 anos, essa fé cega tirou a vida de 900 pessoas em Jonestown, uma comunidade fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita americana pentecostal cristã de orientação socialista que estava instalada no noroeste da Guiana. Sob as ordens do reverendo Jim, adultos, idosos e até crianças que faziam parte do Templo do Povo formaram uma fila para beber suco com cianeto. O suicídio coletivo seria um protesto contra os inimigos. Jim foi encontrado morto com um tiro na testa. Na história deste homem, que se declarava comunista e lutava ao lado dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial nos Estados Unidos, tem uma passagem em Belo Horizonte. 16 anos antes da tragédia, Jim Jones se mudou para a capital mineira e no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de BH, se instalou com a família. Belo Horizonte, por estar longe do mar e protegida por montanhas, foi considerada, no início da década de 60, um dos 9 lugares no planeta para se esconder do apocalipse nuclear ou fim dos tempos. A informação estava em uma revista folheada por Jim e para ele, que alegava ter visões premonitórias, esse era um sinal divino. O bancário aposentado Éder Geraldo de Souza tinha cerca de 10 anos quando Jim, a esposa e os filhos se mudaram para o bem próximo da casa dele. E apesar do pouco tempo morando em BH, Jim Jones deixou lembranças vivas, até mesmo em quem era criança na época. Apesar de criança, lembro muito bem de muitas coisas. Frequentei muito a casa dele. Não via nada assim de extraordinário para o que ele fez posteriormente, né? Eu era criança, os filhos dele, tanto biológicos como adotivos, né, da época, eram crianças normais também, como nós aqui na rua, né? Todos nós brincávamos, frequentávamos a casa deles, tranquilamente, não tinha problema nenhum. E ele era uma pessoa calma. A esposa também é uma pessoa muito tranquila, calma, e ficou aqui quase um ano morando aqui. A gente está falando de 60 anos atrás, né? E a gente sabe que hoje, né, nessa correria da vida, acaba que a gente não conhece muito os vizinhos, mas naquela época era sempre um ajudando o outro, né, bem próximo. Pelo que eu percebo, assim, ele ficou pouco tempo, mas em pouco tempo ele também já fez uma rede aqui de amizade. O convívio já estreitou o convívio. Ele fez com um vizinho, já são falecidos também, bem de frente, sabe? Esses vizinhos hoje já são falecidos há muito tempo. Tinha uma convivência muito grande, que frequentava a casa dele, ele frequentava a casa desses vizinhos. E a criançada da rua aqui que frequentava muito a casa dele. E a casa dele parecia que eles não vieram realmente para ficar. Tudo era embalado, sabe? Os móveis da sala estavam todos encaixotados, do quarto, tanto que os colchões das crianças ficavam no chão. Não chegaram nem a arrumar a cama. Colchão, né, no chão, a cozinha também improvisada. Era tudo mais ou menos assim, dentro do improviso. Coisa assim que parecia que eles realmente não iam ficar. O Brasil, naquela época, era um país muito pobre. E o que ele queria era dinheiro. Eu creio, ele estava querendo arrebatar mais crianças, mais pessoas para a família, que eu lembro que ele tinha 5 filhos. Eu sei que tinha um africano, parece que o inglês, e a menina parece que era asiática também, uma menina. E falava um português tranquilo, assim? Como que? Falava bem arranhado, mas falava, comunicava. Com as crianças, era mais na base da mímica. E entendíamos, né? Criança com criança se entende bem, né?
Até que ficamos sabendo, anos depois, desses absurdos todos que ele cometeu, né? Ed, a gente vê na história que ele, né, procurava, e a gente fala hoje muito de seguidores nas redes sociais, mas isso ele já fazia isso há muito tempo, né? Ele conseguiu, né, ter com que as pessoas deixassem as próprias casas, dessem para ele os salários. Enfim, você lembra, você sabe aqui, ou pelos seus pais, se ele tentou também pegar alguma comunidade, que a gente sabe que ele ficou muito pouco em Minas, porque ele viu que não tinha muito jeito. E depois você foi para o Rio de Janeiro. Mas você sabe se ele tentou fazer algum encontro, né, entre a comunidade aqui? Não. Com relação a isso, não. A gente via assim, nele, né, a figura assim, de um pastor mesmo, que ele só andava de terno, né, um terno preto, né, de terno. Ele era bem magro. E agora a gente está aqui, né, falando desse caso, 45 anos, né, deste fato que foi o maior já registrado, que assusta, né, a quantidade de pessoas, e vindo ainda mais de uma questão aí religiosa. E a gente vê que parece que as histórias continuam, né, não com essa tragédia, né, de fazer um suicídio coletivo. As pessoas acreditarem, né? E eu acho que o mundo hoje ainda continua a mesma coisa, né? Hoje está muito mais fácil do que ele. Ele teve que sair a campo procurando. E ele usava a bondade, né, para atrair as pessoas acreditavam. Ele era uma pessoa simples, comum. Depois foram ver, tinha coisas macabras, né? Levaram um deputado, né, senador, né, que foi acompanhar, ver o que ele estava fazendo lá, né, nas Guianas. Ele montou uma surpresa lá, assassinou, e depois desse assassinato que ele cometeu, né, aí ele fez o suicídio coletivo. Jim Jones acabou ficando poucos anos no Brasil e voltou para os Estados Unidos, e ao longo dos anos ampliou consideravelmente a influência. Vieram também as denúncias de enriquecimento ilícito, assédio sexual, abuso psicológico, entre outros. Mas Jim sempre conseguia convencer aos seguidores que as denúncias eram perseguições. A seita chegou a ter 3 filiais e cerca de 20 mil simpatizantes, incluindo políticos. Repórter Amanda Antunes. 7h23, daqui a pouco.